A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, você que está participando do meu canal, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Flávio Carvalho, estou aqui na Palavra que Liberta. Tem uma palavra de Deus para a tua vida, todos os dias nós temos aí uma meditação, compartilhe. E a palavra que eu tenho para você no dia de hoje é que a oração abre o sobrenatural na tua vida. E diante dessa palavra eu quero trazer aqui em Lucas capítulo 9, do versículo 28 ao 36, que diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, e os quais apareceram com ele em glória, e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio a nuvem que os cobriu com uma sombra, e entrando eles na nuvem temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se por aqueles dias e não contaram nada a ninguém do que tinham visto. Dentro dessa palavra, meu amado, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele leva consigo para a oração Pedro, Tiago e João. E eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que Jesus no dia de hoje, ele está convidando você a ter uma experiência no sobrenatural. Jesus está convidando você a viver uma experiência na qual muitos não vivem, a viver o sobrenatural. Mas para viver o sobrenatural, é preciso ter um tempo, um particular, uma vida de oração. E aqui é interessante que Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas leva consigo somente 3, Pedro, Tiago e João. E ele leva ali ao monte, e ele chama eles para orar. Sabe, Jesus, ele tinha os seus amigos de oração. Quando Jesus, ele começa a orar, a Bíblia vai dizer que mudou-se a aparência. E eu quero te dizer que quando você começa a orar, a primeira coisa que vai mudar a sua aparência e as suas vestes. E isso faz um diferencial muito grande na vida do ser humano. Por quê? Porque as pessoas vão começar a olhar e ver algo diferente, algo especial na tua vida. Isso aí é através da oração. Eles estavam ali orando, e é interessante que eles olham, e eles, por um momento, eles começam a ver algo diferente. Quando eles despertam, no meio da sua oração, eles olham para o lado e começam a ver, de um lado de Jesus, Moisés, e do outro, Elias. Agora eu pergunto para você, quem foi que disse para aqueles 3, Pedro, Tiago e João, quem era Moisés e quem era Elias? Eu quero te dizer que quando você tem uma experiência de oração, quando você começa a orar com Deus, quando você começa a ter seu particular, Deus vai começar a mostrar coisa que ninguém vê. Deus vai começar a te revelar algo que muitos não conhecem. Deus começa a revelar até o nome de quem é que estava com ele. Jesus estava ali falando com Moisés e com Elias. Talvez ele estava falando: e aí, Moisés, gostou quando eu abri o mar? Falando com Elias: e aí, Elias, você viu o que eu fiz quando eu te tomei naquele redemoinho, mandei até um carro de fogo para te apartar de Eliseu? Deus usou Elias poderosamente, Deus mandou fogo do céu, porque Elias preparou o altar. Elias era um homem que tinha vida de oração. Moisés, ele não saía da presença de Deus, todo momento no monte, todo momento orando. E Jesus leva ali Pedro, Tiago e João para mostrar e revelar que quando você ora, quando você começa a ter essa presença de Deus, você começa a ver coisas que ninguém vê. E é interessante que Pedro fica tão abismado com aquela visão que ele começa a ver, que ele fala: Mestre,
Não é bom que nós façamos 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Sabe quando você fica assustado e você fala, será que é real o que está acontecendo? Será que eu estou vendo isso mesmo? E a palavra de Deus fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, Jesus está ali. E eu quero te dizer que Jesus está aí hoje, na tua casa. Jesus está aí, minha amada. Jesus está aí para mudar a tua história. Jesus está querendo levar você a viver um sobrenatural de Deus. E aí eles começam, e aí, mestre, vamos fazer uma casa? Vamos fazer uma casa para você, para Moisés e para Elias? Porque eles não sabiam o que estavam falando. Mas Jesus olha, e Jesus, ele começa a falar, olha, não conte nada para ninguém do que vocês estão vendo aqui. Há uma nuvem que cobre eles, e quando essa nuvem vem, eles não conseguem ver o que está acontecendo ao redor, simplesmente eles estão vivendo o sobrenatural. E eu quero te dizer que muitas das vezes, quando você olha para um avião que está lá em cima, você vê ele tão pequeno, e aí, quando você chega perto, você vê que ele é tão grande. Assim é o nosso Deus. Quanto mais perto você está de Deus em oração, mais perto você está de viver o sobrenatural. Quando você vai subindo no monte, muitas das vezes você olha lá embaixo e você vê aquela cidade pequenininha, você vê aquelas casinhas pequenininhas, os carros pequenos. E é assim, amados, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais pequeno ficam os problemas. E Jesus hoje está falando para mim e para você, olha, meu amado, minha amada, Ele está mudando a tua história, Ele está querendo fazer você viver uma experiência nova, Ele está querendo mudar as tuas vestes, Ele está querendo mudar a sua forma de ver. E é interessante que eles não falaram nada para ninguém. Mas se eles não falaram nada para ninguém, como que Lucas ficou sabendo e revela isso? Porque Lucas, ele tinha vida com Deus e tinha vida de oração. E ele escreveu essa palavra para que eu e você pudesse receber hoje essa palavra revelada do céu. Quanto mais oração, mais você vai viver o sobrenatural. Eu quero te dizer que no dia de hoje, Deus está preparando o sobrenatural para você. Amém? Fica com essa palavra. Eu sou o pastor Flávio Carvalho, da Palavra que Liberta. E gostaria muito que você desse o seu joia aí, compartilhe com seus amigos esse meu canal, que todos os dias eu tenho uma mensagem para você. E se você clicar no sininho, na próxima mensagem que haverá amanhã, porque todos os dias eu estou fazendo uma mensagem, então quando você clica no sininho, a próxima mensagem ela já vem direto para você. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Que você deixe os seus comentários, seu pedido de oração, e eu quero orar. Pai, através dessa palavra, que o teu povo possa sentir o desejo de orar, de estar na tua presença e ver o sobrenatural acontecendo. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um dos teus, em nome de Jesus. Fica com essa palavra, que Deus os abençoe. Amém?